Algum tempo atrás, pouco depois de publicar o meu último vídeo sobre Ainda Estou Aqui, eu resolvi postar uma outra enquete na aba comunidade nos stories do Instagram, perguntando desta vez qual o filme do diretor Darren Aronofsky que vocês queriam que eu trouxesse no canal. Dentre os 9 filmes que ele já dirigiu, eu escolhi aqueles que, pelo menos naquele momento, eram os meus 4 favoritos. Requiem um Sonho é um dos maiores clássicos dos anos 2000, um filme que, junto a Clube da Luta e Beleza Americana, foi responsável por sintetizar o típico estereótipo do filme da virada do milênio, que critica de forma trágica e dramática os vícios e excessos da sociedade americana do pós-Guerra Fria. A Baleia, a última produção lançada pelo diretor, que inclusive eu fui assistir nos cinemas, uma obra que consegue traduzir perfeitamente a claustrofobia de um professor de meia-idade vitimado pela obesidade mórbida ao fazer do pequeno apartamento que o personagem mora o único cenário em que o filme acontece. The Wrestler de 2008, que graças ao espírito valente do lutador Randy the Rain e a outros motivos que não cabe citar aqui, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E por fim, Cisne Negro, este que possivelmente é o filme mais conhecido do diretor depois de Requiem de um Sonho e obviamente um dos mais perturbadores e controversos. Como eu acabei de falar pra vocês, The Wrestler é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, mas pelo fato de não ser tão conhecido quanto as outras obras da enquete, eu não esperava que ele fosse o vencedor da votação. Cisne Negro venceu com metade dos votos, e depois de muito tempo após eu ter assistido A Baleia nos cinemas, reassisti um dos filmes desse diretor que já fez tanta coisa controversa e banida em vários países mundo afora. Foi aqui que eu acabei percebendo algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu notei após reassistir Cisne Negro depois de muito tempo é o quanto que este filme é o exato oposto do filme anterior do Aronofsky, o The Wrestler. Eu juro que eu vou parar de citar este filme neste ensaio e fazer um vídeo futuro só pra ele, porque eu garanto a vocês que esse filme merece. Enquanto The Wrestler é sobre um personagem completamente inserido em um ambiente masculinista e obviamente violento, como o universo das lutas livres, que tenta reconciliar-se com a sua filha, o único símbolo de afetividade que ele conhece, Cisne Negro é sobre uma personagem inserida em um ambiente majoritariamente feminino como o balé, que preza pela leveza e suavidade do ser e do corpo, que tenta lidar com o lado mais obscuro e sombrio tanto deste ambiente aparentemente delicado quanto de si própria. Essas duas obras em específico de Darren Aronofsky trabalham diretamente com os contrastes existentes entre os estereótipos que essas modalidades artística e esportiva carregam, no caso, a brutalidade masculinista da luta livre e a delicadeza feminina do balé clássico, e a realidade escondida por trás de tudo isso. Afinal, é importante apontar o quanto que Aronofsky é um diretor que gosta de trabalhar com simbologias e metáforas, o que muito provavelmente explica o porquê dele ter feito 2 filmes com temáticas religiosas, mesmo sendo conhecido por obras com sexo e violência à enésima potência, e consequentemente um diretor que gosta de desconstruir os signos e significado das coisas. Porém, o que é preciso apontar também é que, analisando a evolução psicológica da Nina, a personagem da Natalie Portman em Cisne Negro, e isso também vale, talvez muito mais do que no próprio Cisne Negro, para a personagem da Jennifer Lawrence em Mother, Darren Aronofsky é péssimo em trabalhar com simbologias e metáforas. Antes, porém, de eu prosseguir com isso, eu quero dar rapidinho uma palavrinha com vocês. Como você já deve saber, eu, além de vídeo ensaísta, além de trabalhar aqui no Anti-Herói, eu também sou escritor, um aspirante a escritor independente. Neste ano eu publiquei o meu primeiro livro, chamado Mapinguari Antropofágico, que está disponível tanto em versão e-book na Amazon KDP, quanto em versão impressa. E essa versão impressa foi editada, ela foi revisada e foi impressa pela Opera Editorial. A editora, ela passou esses últimos tempos imprimindo os exemplares que foram comprados no período de pré-venda, que foi agora em novembro, dezembro, mas agora o momento finalmente chegou. Eu tenho aqui em mãos alguns dos exemplares físicos de Mapinguari Antropofágico, né, que inclusive estão aqui, ó, que eu comprei diretamente com a editora, eu comprei diretamente com a Opera Editorial. Eu adorei o resultado final deste livro. A arte da capa ficou incrível, né? Aqui tem o Mapinguari, essa arte marrom. A contracapa, ela tem um trecho retirado do próprio livro, né? Então vocês podem dar uma olhada depois. Este livro ele também tem uma orelha esquerda, né? Que tem a sinopse do livro. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem a sinopse do livro aqui, para vocês saberem o que se trata a obra. E aqui tem algumas informações do autor, né? Tem o meu nome, tem o título do livro, tem as informações minhas, informação até do canal, porque eu acho que é importante, né, citar o canal. A editora teve até o cuidado de escolher um papel um pouco mais amarelado, né, para não forçar a vista do leitor, né, para a luz não refletir e forçar a vista, né, como vocês podem olhar aqui, ó.
É um livro com uma cor bem mais amarelada, uma página bem amarelada para não forçar a vista. E eu quero agradecer a Editora Imperial por esse trabalho incrível que eles fizeram, né? Por essa dedicação que eles fizeram em publicar o meu livro, né? Ainda mais sendo meu primeiro livro. Então, caso você goste de literatura, caso você goste de mistério, de suspense, de terror, assim como eu, e quiser comprar um exemplar, quiser comprar um livro meu, vocês podem entrar em contato comigo aqui no YouTube, pode me chamar lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, ou em qualquer outra rede social que eu tiver disponível, né? Eu tenho conta tanto do Anti-Herói quanto conta pessoal. Vocês podem estar me chamando, vocês podem me passar o endereço. Caso vocês quiserem, vocês podem estar fazendo uma dedicatória aqui no livro, que eu vou estar autografando, né? Eu vou estar fazendo um autógrafo e uma dedicatória para vocês ou para alguma outra pessoa, caso vocês queiram dar esse livro de presente para alguém. Que eu vou estar fazendo tudo isso para vocês, né? Eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível que eu consegui. Então era isso que eu queria falar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Cisne Negro é a história de Nina, uma bailarina que após ser escolhida como a nova intérprete da rainha Cisne na peça O Lago dos Cisnes, do compositor russo Piotr Tchaikovsky, começa a sofrer com crises de ansiedade, delírios e ilusões psíquicas, com medo de ter o seu papel roubado por Lily, uma dançarina recém-chegada de São Francisco. Apesar da delicadeza, da fragilidade, da docilidade, das meninas meigas e dos vestidos cor-de-rosa, os bastidores da dança e do balé clássico são representados por Aronofsky como um universo composto por inveja, por ansiedade, pela busca doentia à perfeição e aprimoramento técnico e ao espírito fortemente aguçado de competição. Desde os primeiros momentos do filme, desde as sombras e ao fundo escuro do palco em que a Nina dançava, até nos comentários ácidos e maldosos que as suas colegas faziam uma veterana, nós já sabemos que existe algo muito de errado nesse ambiente. Eu acredito que não é preciso dizer o quanto que Cisne Negro é sobre dualidades e contrastes, não apenas as dualidades entre a personalidade dócil do cisne branco e a personalidade maligna e possessiva do cisne negro, os dois lados da balança que irão representar a mente corrompida da Nina, mas também a necessidade e as tentações da personagem em transcender o eu atual e alcançar o outro eu. Não é à toa, por exemplo, que Cisne Negro possui uma infinidade de cenários com espelhos e reflexos. Este é aquele velho exercício de metalinguagem de subtramas que agem como paralelos à trama principal de uma obra, como a peça de teatro que os personagens estão encenando ou o mangá que eles estão escrevendo, mas é interessante como Darren Aronofsky parece usar esse tipo de recurso narrativo e de simbologia como desculpas para apelar à violência gráfica e psicológica tanto característica de seus filmes. Por exemplo, é surpreendente o modo como Aronofsky gosta de retratar personagens femininas em situações extremas de dor, sofrimento e abuso. Isso é perceptível em Requiem para um Sonho, onde na verdade todos são expostos à violência e degradação extremas, mas principalmente a Marion, e mais ainda em Mother, onde a personagem da Jennifer Lawrence sofre com as consequências das ações do deus protagonista. O sofrimento feminino é um tema muito recorrente em vários filmes de terror psicológico, como Babadook e O Anticristo, do Lars von Trier, obras que baseiam-se na premissa de que a natureza é intrinsecamente dura e hostil às mulheres, e de que a dor e o sofrimento é quase como um componente natural do ser feminino. O filho que a mulher pare é a causa dos traumas e do estresse, o marido que a mulher se relaciona é a causa do desgaste da sua vida social e das relações interpessoais, mas em Cisne Negro somos apresentados alguns outros tipos de arquétipos de personagens que também são responsáveis pelo estado negativo que a personagem feminina se apresenta. A mãe abusiva que tenta controlar e manipular a filha, apesar das boas intenções, as colegas de trabalho invejosas que espalham boatos negativos sobre as outras e que querem roubar o protagonismo da Nina, principalmente o professor canalha que se aproveita de sua posição para assediar e se relacionar amorosa e sexualmente com as alunas. Eu quero dar uma atenção especial ao professor Tomás, porque eu acredito que ele é uma das principais, se não a principal causa de eu ter considerado Cisne Negro como um filme problemático ao reassisti-lo depois de muito tempo. Além de representar o mesmo arquétipo problematizador que o Darren Aronofsky também inseriu no personagem do Javier Bardem em Mother, aquela figura masculina que possui controle e autoridade imensa sobre a personagem feminina e que é totalmente apático e indiferente, quando não o único responsável pelos sofrimentos dela, é ele o responsável por diálogos extremamente desconfortáveis como este. And you enjoy making love? Excuse me? Oh, come on. Sex.
Esse e outros diálogos do tipo não são desconfortáveis de assistir apenas por causa da enorme intromissão e falta de bom senso do professor Tomás, um cara que se sente bastante confortável em falar sobre temas íntimos como sexo e masturbação para uma garota que provavelmente é bem mais nova do que ele, mas também por causa de uma idealização da inocência feminina que o Darren Aronofsky parece fazer. A Nina é uma mulher adulta que ainda mora com a mãe, veste roupas cor-de-rosa, tem ursinhos de pelúcia no quarto e ainda precisa ouvir músicas de ninar para dormir. Todo esse universo bastante infantilizado e adocicado de cuidados maternos, que é simbolizado no cisne branco da peça do Tchaikovsky, na princesa que espera casar-se com um príncipe perfeito, mas também na própria mãe na sua profissão de bailarina, é constantemente ameaçado pela maldade e pela corrupção do mundo externo. Este é simbolizado pela inveja das colegas, pelas tentações sexuais hediondas da Lily e pelas investidas do professor Tomás. Ao passo que Nina vai se afastando deste pequeno universo estático infantilizado do seu quarto, a decomposição física e psicológica da personagem vai se agravando a ponto de transformar-se em um ciclo vicioso, em que a loucura faz com que ela deseje destruir os signos que representam a inércia etária e a infantilização. A grande questão nisso tudo é que esses dois processos, a decomposição física e psicológica da Nina e o afastamento dos signos ligados à infância e inocência, se desenvolvem de forma tão simultânea que parece que o filme resume as crises psicológicas da Nina a meras corrupções daquela inocência que antes reinava sua vida, antes dela ser anunciada como a rainha cisne. Ou pior ainda, traz o resgate dessa inocência como a solução, entre aspas, dessas perturbações de ordem psicológica. O professor Tomás, nessa lógica, é uma figura problemática mais por se tratar, assim como a Lily e as colegas invejosas, de um dos agentes que afastam a Nina do seu estado inicial de inocência e menos por ser puramente um babaca assediador. Isso fica ainda mais claro quando percebemos o tanto de exemplos de más condutas sexuais que acontecem ao longo do filme, como a Lily acariciando as partes íntimas de um dos bailarinos durante a apresentação e que não tem a mesma atenção, ou parece não ter a mesma gravidade que os casos de assédio que a Nina sofre, justamente porque a violência e o abuso só são problemáticos enquanto corruptores de um estado prévio de inocência e pureza. O que é curioso nisso tudo é que mesmo Darren Aronofsky sendo um diretor bastante progressista, sendo inclusive um ativista ambiental, Cisne Negro parte dessa premissa, um tanto conservadora por sinal, de que a ruína da mulher se encontra primordialmente no deslocamento de um estado de inocência ancestral que beira a completa infantilização, como se a única forma de uma mulher adulta como a Nina estar segura em um mundo inegavelmente violento e maldoso fosse agir e ser tratada como uma menininha de 8 anos. Enquanto isso, um diretor como Lars von Trier, que está muito longe de ser um cara de direita, mas já fez algumas declarações canceláveis o suficiente para torná-lo uma persona não grata pelo Festival de Cannes, fez em Anticristo uma abordagem muito mais interessante sobre o assunto. Além de compreender que caso estejamos falando de agentes completamente adultos e maduros, não existe nenhum tipo de estado de violência primitivo que seja brutalmente corrompido pela maldade ou pela violência de um mundo ou de uma sociedade fria, doentia e indiferente. Afinal, a maldade e a violência está presente em nós mesmos. O filme com William Dafoe e Charlotte Gainsbourg não possui vítimas ou agressores. Ou melhor dizendo, eles não são personificados em um agente X ou Y. A escritora interpretada por Charlotte Gainsbourg entra em um estado profundo de depressão por causa da morte precoce do seu único filho, ou melhor dizendo, por causa do acidente em que a criança cai da janela do quarto porque os pais estavam fazendo sexo em uma cena introdutória que revela tantos detalhes que eu nem posso mostrar aqui, e o grande vilão, entre aspas, responsável pela decomposição psicológica da personagem é a mãe natureza propriamente dita. Aqui não estamos falando de agentes que são constantemente demonizados apenas e unicamente por deslocar a protagonista de sua zona de conforto, mas de um cosmos, de uma espécie de entidade divina indecifrável e impessoal para os seres humanos que tem total controle sobre as nossas vidas. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que Darren Aronofsky é um diretor que ama colocar simbologia nos seus filmes, mas essa é literalmente uma das coisas que ele é péssimo em fazer? Pois então, os agentes responsáveis direto ou indiretamente pela decomposição psicológica da Nina, o professor Tomás, a Lily, as colegas de equipe invejosas, a mãe controladora, ao invés de possibilitarem que o público possa interpretá-los de forma livre, abrangente e espontânea, como acontece em qualquer obra de arte minimamente interessante, são revestidos por camadas e camadas de analogias cruas e diretas que, além de limitar a interpretação, reduzem estes personagens a meros totens de algo externo a si próprio. Quando a
função de X é unicamente simbolizar ou ser uma metáfora para Y, ele deixa de existir ou de responder por suas ações como X e passa somente a existir e responder pelo que Y é ou deixa de ser. Se isso já é presente em Cisne Negro e representa um ponto negativo para o filme, em Mother, a produção seguinte do Darren Aronofsky, que é inclusive um dos filmes mais criticados e odiados dele, esse problema é elevado à enésima potência. Quando aquilo que o personagem supostamente simboliza ou representa acaba sobrepondo o que ele é de fato, ele acaba sendo sacrificado. E é justamente aqui que nós podemos resumir o grande problema de Cisne Negro. É um filme que sacrifica os seus personagens em prol daquilo que eles simbolizam. A Nina não sofre com os surtos, com os delírios ou com a violência e abuso das pessoas ao seu redor, pelo fato desses abusos serem consequências de atitudes passadas, cometidas ou não pela própria Nina, mas sim porque ela representa uma espécie de arquétipo de personagem criado pelo próprio diretor, cuja única serventia, entre aspas, é passar pelas situações mais degradantes possível. É justamente essa linha que separa o sofrimento como consequências de ações do sofrimento como consequência de analogias cruas e estáticas, que separa não apenas filmes como Cisne Negro e Mother de produções como Anticristo de Lars von Trier, mas também outros filmes do próprio Darren Aronofsky que eu pessoalmente considero incríveis. O estado degradante que os personagens de Requiem para um Sonho chegam, assim como a decisão final do professor de A Baleia e a conclusão sobre a vida que Randy DeRain chega em The Western, são encerramentos que, independente se são positivos ou negativos, nos mostram que esses personagens têm ou não têm valor enquanto seres humanos maduros que sofrem com as consequências de suas ações. Foi tendo consciência dessa abordagem um tanto problemática sobre Cisne Negro que eu passei a compreender de verdade o porquê de Tolkien, o famoso escritor do Senhor dos Anéis, não gostar de analogias conscientes e intencionais, apesar das inegáveis influências cristãs nas suas obras. Nós só podemos responder por aquilo que somos realmente e não por aquilo que representamos ou defendemos a nível metafísico. The only person standing in your way is you. It's time to let her go. Lose yourself. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube, e até mais.